e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Hi masiku hinkwawo vusiku ni nhlekani a tshama tintshaveni ni le masirheni a ri karhi a huwelela. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Kutani a loko a vonile Yesu a hantlisa a tsutsuma a ya n'wi khisamela. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo? Kutani a huwelela hi rito lerikulu a ku ka yena, i mhaka yini ni nga nayo na wena? Jesus, filho do Deus Altíssimo, Yesu n'wana wa xikwembu lexi nga henhla, conjuro-te por Deus que não me atormentes. ndza ku hlambanyela hi xikwembu leswaku u nga tshuki u ndzi xanisa. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Hikuva Yesu a ku suka eka yena moya wa thyaka. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Kutani a vutisa, vito ra wena hi mani? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. U n'wi hlamula u ku, vito ra mina ni vandla hikuva hi tele. Amém. Amém. Diga assim: Amado Deus, ministra a tua palavra ao meu coração. Nesta noite, quero ser liberto de todas as cadeias espirituais, de toda a opressão, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mi nga tshama. A libertação do gadareno A ku chuseka ka Mugadara é a libertação mais completa na Bíblia, i ku chuseka ka ku yanela hi ku kumaka ka Bibele. porque fala de um homem possesso de legião de espíritos malignos. Hikuva ri endla loyi a khomiwile hi vandla lama demona. Uma legião de espíritos malignos são cerca de 4 a 8 mil espíritos. Kutani a bandla leyi lama demona i xipimo xa 4 a 8 mil wa mademona. Ele vivia totalmente amarrado por essas forças malignas. Kutani yena a hanya na bohiwile hi mimoya leyi ya ku biha. Ele vivia totalmente acorrentado pelo poder das trevas. A hanya na khotsiwile hi matimba ya munyama. Ele tinha uma vida de desobediência à palavra de Deus. Yena a ni vutomi la ku kala ri nga yingisi a rito la Xikwembu. E sabemos que o caminho dos demônios, eles são percorridos pela corrente sanguínea. Ya tiva leswaku a ntirho lowu wa mademona wu fambafamba ngopfu hi tlhelo ra ngati. Muito provável que esse homem nasceu já com uma força maligna dentro dele. Swi nga endla se a tswaliwile a tatana loyi na se a ni matimba ya munyama eka khwiri la mana wakwe. Que logo nos primeiros anos de vida, os demônios começaram a tomar posse. Kutani eka masiku ya ku sangula ya vutomi ra yena kutani mademona ma mkhoma. Levando ele a atitudes pecaminosas. Ma mu yisa eka mahanyelo ya xidyoho. Levando ele à violência, Ma mu yisa ka tihanyi. à rebeldia, Eka ku tiyalisa. à loucura Eka uhunguki. e a viver nas trevas. Ni ku hanya a munyameni. O gadareno, ele reflete a humanidade. Kutani a Mugadara a kombekisa a misava. Por mais de 10 anos eu ministro sobre esse tema. Eka xipimo xa 10 wa malembe na xumayela mayelano na nhlokomhaka leyi. Eu já escrevi um livro só com base na libertação do gadareno. Se ni balile buku leyi fambelanaka ni ku chuseka ka Mugadara. O seminário de libertação, ele tem a base da ministração deste homem. Kutani a seminaru leya nchuseko ni tekili tani nhlokomhaka a vutomi ra Mugadara loyi. Mas esse ano, ministrando no Brasil, Kambe lembe leyi loko ni xumayela a Brazil, Deus me falou sobre o gadareno. a Xikwembu xi vulavula hikwalaho ka Mugadara. Me falou sobre algo
algo que eu não tinha ainda visto. a ni komba swilo swa ku a ni nga sama ni swi vona. O que realmente gerou a libertação do gadareno. Leswi hakunene swi nga tisa a nchuseko ka mugadara. Ele é chamado de gadareno porque ele vivia numa região que a cidade chamava Gadar. Kutani yena a vitaniwa mugadara hikusa a hanya doropeni leri chiwaka Gadara. E essa cidade de Gadar, ela faz parte de um complexo de 10 cidades, Kutani a doropa leri la Gadara li yange tlhelo eka nchumu wa madoropa chamada de Decápolis. lama chiwaka Decaptus. E todas essas cidades, Kutani madoropa hinkwawo lawa haviam milhares de pessoas possessas de demônios. a ku ni vanhu va ku tala lava a va khomiwile hi mademona. Esse homem é um deles. Kutani wanuna lweyi i mun'we ka vona. Nessa região de Decápolis, eles criavam porcos. Kutani ka doropa lolelo la Decaptus a ku fuyiwa a tinguluve. E os porcos, eles já eram criados para serem depois uma oferta para os deuses. Kutani tinguluve leti a ti wundliwa leswaku ti gama tindzuluka magandzelo eka swikwembana Para os demônios. eka mademona. Era uma região sombria. Ali a bandla ri li kona. E muitos judeus naquela época também praticavam a feitiçaria. Kutani a vayuda vo karhi nkarhini luwani a va endla ntirho lowu wa wuloyi. E essa região ficava fora dos limites de Israel. Kutani a doropa leri a li li handle ka mindzelekano ya Israele. Então a Bíblia diz que um dia Jesus chegou e entrou no barco para atravessar do outro lado. Kutani Bibele ri siku rin'wana hosi Yesu a teka byasi ku va a tsemakanya E lwandle. entrar na província dos Gadarenos. A va a nghena eka xifundzankulu xa vagadara. Jesus saiu de Israel para entrar fora de Israel, em outro país, Kutani Yesu a suka a Israele a ya ka xifundzankulu xin'wana. para libertar um homem A ku va ya chusa wanuna. que representava toda uma região Loyi a kombekisa a muganga wa ku tala. e representava toda a humanidade. A kombekisa a misava hinkwayo. Jesus já tinha expulsado muitos demônios dentro de Israel, Yesu se a hlongolile mademona ya ku tala a Israele. mas ainda não tinha saído de Israel. Kambe a nge sina huma a xikarhi ka Israele. Então essa atitude de sair de Israel e entrar em outro território Kutani a maendlelo lawa ya ku va a suka a Israele a nghena doropa lin'wana. ele mostra ao mundo espiritual A komba eka tlhelo ra moya. o poder que havia nele, A matimba lawa ma ri kona ka a yena. autoridade que havia nele. A wulawuli a ri li kona ka yena. É importante nós entendermos, importante entender Swi na lisima ku va hi twisisa que toda cidade tem gadarenos. leswaku a madoropa hinkwawo ma ni mugadara munhu. Todas as famílias têm gadarenos. A mindyangu hinkwayo yi ni mugadara. Pessoas que vivem debaixo de uma opressão maligna, A vanhu lava hanyaka a hansi ka mpingu wa Sathana. debaixo de uma possessão maligna. Lava hanyaka na va khomiwile hi mademona. A possessão maligna é quando a pessoa faz coisas que não devia fazer. A ku khomiwa hi mademona swi fana ni ku va munhu a endla swilo swa ku a nga swi lavi. A possessão maligna é quando a pessoa vive de uma forma errada e ela sabe que está errada. Kutani ri endla leswaku munhu a hanya hi ndlela yo ka ri nga ri yona na tiva swa ku leswi a hi swona. Nós lemos aqui um pouco das atitudes do gadareno. Hi dyondzile ku tsongolani a maendlelo ya mugadara. Ele vivia nos sepulcros Yena a hanya masirheni. porque era o espírito de morte, Hikusa a lava a moya wa rifo. era o espírito da imundícia, Ali a moya wa chaka. é o espírito das trevas, Ali moya wa munyama. se alimentando do lixo, Na uja a chaka. se alimentando de coisas mortas. Na uja a swilo leswi se swi feke. E quantas pessoas vivem dessa forma? Kutani loko vanhu va hanya hi ndlela yoleyo. Vivem nas trevas, Va hanya munyameni. vivem comendo aquilo que é lixo, Va hanya na va dya ansila. no sentido espiritual, Kutani leswi emoyeni. vivem entre os mortos, Va hanya xikarhi ka vafi. comendo coisas de pessoas mortas. Na va dya swilo swa lava se va feke. Por isso a Bíblia diz que era um homem com espírito imundo. Hikwalaho Bibele ri nge i munhu loyi a ni moya wa chaka. Ele tinha sua morada nos sepulcros Hikwalaho a hanya masirheni. e ninguém podia detê-lo. A nga ri kona loyi a mu khoma. Ele quebrava as cadeias. Yena a tshova makhotso. Quantas pessoas não têm domínio próprio?
próprio. a loko vanhu va nga koti ku va va tikhoma São pessoas violentas. i vanhu va tihanyi São pessoas iradas. i vanhu va nga ni ukarhi São pessoas extremamente nervosas. i vanhu va ku va tshama va ni maherisi Que não têm domínio próprio. a va swi koti ku tikhoma Isso mostra que existe uma opressão. a leswi kombekisa swa ku munhu loyi a li karhi a mahiwa a xikarawa Porque o espírito maligno, hikusa a moya wa ku biha ele se alimenta daquilo que é pecado. wu dya leswi i nga xidyoho Por isso ele impulsiona a pessoa a cometer o pecado. hikwalaho wu endla vanhu leswaku u za a hanya ka xidyoho O espírito das trevas, ele impulsiona, ele força a pessoa a viver de forma errada. a moya wa munyama wu endla leswaku munhu a hanya ka leswaku biha na wu n'wi sindzisa A mentir, a ku hemba a roubar, a ku yiva a enganar, a ku kanganyisa a viver na prostituição, a ku hanya ka unghwavana a ser uma pessoa violenta, a ku ve a munhu wa a tihanyi ser uma pessoa maldosa. a ku ve munhu wa mona Essa é a ação maligna. a lawa i maendlelo ya sathana E nada pode prender eles. a ku na leswi nga va khomaka laha Então ninguém podia prender o gadareno. kutani a nga ri kona loyi a khoma Ninguém mugadara podia detê-lo. a nga ri kona loyi a kota ku va a n'wi tshamisisa Muitas vezes ele foi preso até com cadeias e grilhões. makhambi ya ku tala a khomiwile hi makhozo ni tipencana Mas ele despedaçou tudo. kambe hinkwaswo a swi Ele tshovile fez em migalhas. a swi engile matlhantlha Ele andava sempre de dia e de noite. a famba usiku na nhlikani Então ele não dormia. kutani a nga etleli Ele era andarilho. Ele vivia andando. yena a tshama na fambafamba Ele não dormia. a nga etleli Ele não tinha paz. a nga na kurhula Isso mostra a ação dos demônios que são legiões. a leswi kombekisa a ku tirha ka mademona i nga a vandla Eles causam uma perturbação na mente, kutani leswi kavingeta a miehleketo uma confusão nos pensamentos, a mpfilumpfilo eka mapimisele e faz a pessoa caminhar de um lado para o outro. swi endla ku va munhu a rhendzelekela A pessoa não consegue permanecer casado, a munhu a nga swi koti ku va a tshamiseka ka muchado wa yena não consegue permanecer na igreja, a nga swi koti ku tshamiseka ka kereke lomu a nga kona não consegue ter boas amizades, a nga swi koti ku ve ni vanghana lavanene não consegue ter um bom trabalho, a nga swi koti ku ma a ntirho wa porque o wunene Espírito faz ela caminhar. hikuva moya wu n'wi endla a pepetseka É uma opressão. i ku kavingetiwa E assim vivia o gadareno, a mugadara a hanya hi ndlela numa yoleyo região totalmente dominada pelos demônios. eka muganga lowu a wu fumiwa hi mademona E ele clamava pelos montes e pelos sepulcros. kutani a huwelela a mintshaveni ni le masirheni E a Bíblia diz que ele se feria-se com pedras. a bhayibheli ri a ti vavisa hikwalaho ka maribye Ele tinha o espírito de morte. a ni moya wa rifo É a pessoa que se fere a si mesmo. i munhu loyi a ti vavisaka ha yexe Ela não aceita as palavras boas. a nga pfumeli a marito lamanene Ela sempre se vê de uma forma negativa. yena a ti vona hi ndlela leyi ya ku biha Eu não tenho valor. mina ni na lisima Ninguém me a ama. ku na loyi a ni rhandzaka Ninguém me a deseja. nga kona loyi a ndzi navelaka Deus não me ama. a xikwembu a xi ni rhandzi É como se ela pegasse pedras e ferisse a si mesmo. swi engengi o ti khomela maribye ha yexe a va ti vavisa ha wona Assim vivia o gadareno. a mugadara a hanya hi ndlela Do yoleyo outro lado do mar, eka tlhelo rin'wana la lwandle distante de Israel, a kule na israyele condenado a uma vida de sofrimento, na vekiwile a mthetho wa ku va a hanya ka ku xaniseka condenado a uma vida de derrota, na vekiwile ku va a hanya vutomi ra ku hluleka condenado a uma vida de frustração. eka vutomi ra ku tshama na a khunguvanyeka Já com certeza muitas pessoas já tinham morrido assim. hi ku tshemba va ku tala va hanya minkarhi ya ku fana ni leyi Com certeza muitas pessoas da família dele já tinham morrido dessa forma, swi nga endla vanhu vo tala ka ndyangu wa yena va file hi ndlela yoleyo aprisionadas pelos demônios. na va khotsiwile hi mademona Porque o gadareno,
hikuva a mugadara que representa alguém oprimido, loyi a kombekisaka a munhu loyi a kavanyetiwaka, ele também gera filhos oprimidos. nakona a tswala vana va ku kavanyetiwa, Ele constitui uma família oprimida. a veni a yaka ndyangu wa ku kavanyetiwa. E isso vai passando de geração em geração. Kutani leswi hundze hi tinguva ni tinguva. A principal ação dos demônios Kutani a ntirho wa ntshima wa kona wa mademona é na mente das pessoas. eka miehleketo ya vanhu. Leva a pessoa a ter uma atitude de destruição, Wu endla leswaku munhu a ve ni maendlelo ya ku hohlota, a ter pensamentos de morte, suicídio, ya ku ve ni a mabhimiselo ya ku fa kumbe ya tisunga, pensamentos de loucura, a maehleketelo ya uhunguki, confusão na mente, a mpfilumpfilu ka miehleketo, confusão nas emoções. a mpfilumpfilu ka manyawu. Os espíritos vão agindo dessa forma. Kutani a mimoya ya yi tirha hi ndlela yoleyo. E quanto mais a pessoa vive assim, Kutani loko munhu a ya mahlweni a hanya hi ndlela yoleyo, mais o inimigo tem domínio. kutani hi ndlela leyo a nala a ya mfuma. Precisamos entender isso, Hi vilela ku twisisa leswi, que essas atitudes pecaminosas leswaku a maendlelo lawa ya xidyoho faz com que os demônios tenham força, ma endla leswaku mademona ma kuma ntamu, uma força de manipulação, a ntamu wa ku va ma ve ni matlhinga, e que faz a pessoa viver assim, ma endla leswaku u hanya hi ndlela yoleyo, viver na miséria u hanya ka vusweti, e gostar da miséria, u va u rhandza ku hanya ka vusweti, viver na mentira u hanya ka mavunwa, e gostar da u va mentira, u rhandza a ku hemba, viver nos vícios u hanya ka mavisu, e gostar dos u vícios, va u ma rhandza mavisu wolawo, viver na feitiçaria u hanya ka uloyi, e gostar da u feitiçaria, tlhela u rhandza ku loya, viver na prostituição u hanya ka unghwavata, e gostar da u prostituição. tlhela u rhandza ku Os nghwavata. demônios fazem isso, A mademona ma endla porque isso leswo alimenta eles, hikusa leswi ma ma dyisa, fortalece eles. ma ma nyika ntamu. Por isso que tinha uma legião lá, Hikwalaho na ku ni a bandla kole, tinha uma legião que vivia no Gadareno a ku ni bandla leri a li hanya ka mugadara, e que prendia toda aquela região. leri a ri khodza a muganga hinkwawo lowuya. Pelo menos essas 10 cidades Kutani a xiphemu xa madoropa lawa ya 10 eram dominadas por esses demônios. a ma fumiwa hi mademona lawa. Mas um dia, Kambe a siku rin'wana Jesus decidiu Yesu a tsema mhaka atravessar o mar ya ku tsemakanya para lwandle libertar o a ku Gadareno. va a ya chusa a mugadara. Um dia, A siku rin'wana Jesus chamou seus discípulos Yesu a vitana vadyondzisiwa e vakwe, eles entraram no barco kutani va nghena ka byatsu, e foram para o outro lado, kutani va kongoma a tlhelo no rin'wana mar da Galileia. eka lwandle la Galileya. E a Bíblia diz A Bibele ri li, que quando Jesus chegou do outro lado a loko Yesu a fikile a tlhelo rin'wana, e quando o Gadareno o viu, a loko mugadara a n'wi vonile, ele correu a yo tsutsuma para adorar a ku Jesus. va a ya khisamela Yesu a n'wi gandzela. Por muitos anos, Hi malembe yo tala eu não enxergava essa revelação. a ni nga yi voni a nhlawutelo leyi, Eu não enxergava que o que gerou a libertação do Gadareno a ni nga voni leswaku leswi nga tisa a ntshunxeko wa mugadara não foi apenas o fato de Jesus ir lá, a hi ku va ntsena Yesu a yile kwahala, mas o que gerou a libertação dele kambe leswi nga tisa a ntshunxeko wakwe foi que ele, quando ele viu Jesus, hi leswaku loko yena a vonile Yesu ele teve uma atitude, a ve ni a maendlelo, ele tomou uma decisão, yena a tseme a mhaka, ele correu a tsutsuma para adorar Jesus. a ku va ya nyika lisima Yesu. Ele vivia quase o tempo todo possesso de demônios. Yena a hanya minkarhi hinkwayo na a khomiwile hi mademona. A mente dele estava sempre tomada por A demônios. miehleketo ya yena a yi tshama na yi khomiwile hi mademona. Os pensamentos confusos, A miehleketo a yi tshama na yi ri ka mpfilumpfilu. o espírito de ira e de violência, Kutani a moya wa vukarhi ni tihanyi presos pelos seus vícios, a khotsiwile ka mavhisyo, acorrentado no sepulcro
sepulcros. a bohiwa le ka masirha. Mas quando ele viu Jesus, kambe loko a vonile Yesu num determinado momento, enkarhini wo karhi ele teve alguns segundos a ve ni amasegundi yo karhi que ele teve o raciocínio próprio. a nga ve ni a ku twisisa ka yena. Porque quando ele corre para adorar Jesus, hikuva loko a tsutsuma ku va ya gandzela Yesu não foram os demônios. a hi mademona. O demônio não adora Jesus. A demona ri gandzeli Yesu. Demônio não se encurva diante de A Jesus demona a ri khisami ka Yesu. para adorar Jesus. A ku va ri mgandzela. Então isso não eram os demônios, Kutani era ele. a ri yena a nga ri mademona. Naquele momento, Enkarhini lowo quando Jesus estava chegando do outro lado, a loko Yesu a fika andhawini yin'wana por alguns segundos, hi masegundi yo karhi a mente dele ficou lúcida a miehleketo ya yena yi basa. e ele viu Jesus. Kutani a vona Yesu. E ele correu, Kutani a tsutsuma. ele desceu a montanha Kutani a xika ntshava até onde Jesus estava a ya lomu Yesu a ri kona para adorar Jesus. a ku va a ya khisamela Yesu. Então quando ele clama por Jesus, Kutani loko a huwelela ka Yesu versículo 7, a vesi ya 7 e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, kutani loko a huwelile hi rito lelikulu a ku i mhaka yini ni nga nayo na wena Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Yesu n'wana wa xikwembu lexi nga henhla. Veja que interessante. Vona a swilo swa nkoka. Quando ele vê Jesus, A loko yena a vona Yesu ele corre para adorar. a tsutsuma ku va ya mkhisamela. Só que quando ele chega, Kutani loko yena a fika novamente os demônios assumem a mente dele. kutani a mademona ma teka miehleketo ya yena. E aí a expressão maligna: Kutani a xikombekiso xa vubihi. que tenho eu contigo, Jesus, I mhaka muni ni nga nayo na wena Filho Yesu do Deus Altíssimo. n'wana wa xikwembu lexi nga henhla. Porque Jesus já dizia: sai deste homem, espírito imundo. Kutani Yesu a kusuka ka yena moya wa thyaka. Os demônios já haviam perdido aquele homem. A mademona a ma muluzile wanuna luyani. Eles sabiam que já haviam perdido, A ma tiva leswaku a ma ha na ndhawu. mas havia uma resistência, Kambe a ku ni ku tiyalisa. havia uma guerra. A ku ni nyimpi. Deixa eu dizer algo para você nessa Ni noite. tshiki ni ku byela xo karhi hi vusiku O lebyi. mundo espiritual A dleke ra moya está em guerra ri li eka nyimpi. pela tua alma Hikwalaho ka hika ra e wena. pela minha alma. Ni hika la mina. Existe uma guerra, Ku na a nyimpi. anjos e demônios, A mademona ni tintsumi. Deus e o diabo, A xikwembu na diablosi. a igreja e o mundo, A kereke ni misava. por cada vida. Na yi lwela vutomi. Por isso Jesus Hikwalaho Yesu atravessou o mar a tsemakanya lwandle. para libertar o gadareno. A ku va ya chusa mugadara. Deixa eu dizer algo para você nessa Ni tshiki noite. ni ku byela xo karhi hi vusiku lebyi. Jesus atravessou o mar Yesu a tsemakanya lwandle. para nos libertar. A ku va ta hi chusa. Quem crê diz Ya amém. pfumelaka ku amen. E aplaude, glorifique o Bela nome de mavoko. Jesus. Hosi Yesu. Diga aleluia. Esse gadareno Kutani a mugadara lweyi representa eu e você. a kombekisa wena na mina. Jesus deixou o céu Yesu a tshikile matilo. e veio nos buscar. A va a ta hi teka. Ele atravessou o mar. A tsemakanya lwandle. Ele deixou a sua terra. A tshikile tiko rakwe. Jesus tinha deixado Israel Yesu a tshikile Israeli por um momento hi nkarhinyana. e atravessou o mar A va tsemakanya lwandle. para libertar o gadareno. A ku va ya chusa mugadara. Isso é exatamente aquilo que ele fez Leswi hi swona hakunene a swi endleke com toda a humanidade. na misava hinkwayo. Ele deixou o céu, Yena a tshikile matilo. deixou a sua pátria A tshikile a vuyaki byakwe. e veio nos buscar. A va a ta hi teka. Ele atravessou o mar. A tsemakanyile lwandle. Ele veio ao nosso encontro. A tile a ta hlangana na hina. Ele viu
o nosso estado. a vonile amatshamelo ya hina, Ele viu a nossa vida a vonile a vutomi ra hina, totalmente oprimida pelos la demônios, ku kavanyetiwa hi mademona, totalmente preso pelas la trevas, ku khotsiwa hi munyama, totalmente acorrentado por legiões. la ku khotsiwa hi bandla la mademona. Mas ele atravessou o mar Kambe a tsemakanye lwandle, e veio ao nosso encontro. atile a ta hlangana na hina. Ele viu quantas legiões nos prendiam, a vonile a ndlela leyi a hi khotsiwa ha yona, assim como ele viu o gadareno. tanihileswi a nga vona a mugadara. Ele sabia que o gadareno não podia ser livre a sozinho. tiva leswaku mugadara a nga ta ti chusa ha swakhe. Ele sabia que o gadareno não podia ter a paz. tiva leswaku a mugadara a nga swi koti ku ve ni kurhula. Ele sabia que o gadareno não podia ter vida. a tiva leswaku a mugadara a nga koti ku ve na vutomi. Então ele veio nos dar vida abundante. Kutani a tile ku ta ta hi nyika vutomi hi ntalo. Ele veio nos tirar das a trevas. tila ta hi susa xikarhi ka munyama. Ele veio nos tirar da morte. a tila ta hi susa xikarhi ka rifo. Ele veio quebrar as cadeias do a inferno. tila ta tshova a makhotso ya munyama. Porque o gadareno hikuva a mugadara estava preso pelas legiões de a demônios. khotsiwile hi bandla la mademona. E quando Jesus dizia, sai deste Kutani homem, loko Yesu a ha kusuka ka wanuna lweyi, os demônios falaram, kutani a vanhu va ku, não nos mande embora daqui. kutani mademona ma ku u nga hi susi lani. Permita que a gente entre naqueles porcos. Pfumela swa ku hi nghena ka tinguluve letiyana. Porque os porcos eram deles. Hikusa tinguluve a ti ri ta vona. Os porcos já tinham sido criados para sacrifício aos demônios. Kutani a tinguluve se a ti tisiwile ku va ti gandzela a mademona. Então eles estavam pedindo autorização para entrar no que era deles. Kutani a ti kombela ku va ti nghena eka tinguluve letiyana. E você conhece esse texto da Bíblia. Wena wa tiva a matsala lawa ya Bibele. Quando os demônios entram nos porcos, A loko a mademona ma nghena ka tinguluve, os porcos se precipitam para um abismo. kutani a tinguluve ti ti cukumeta ti ya laha hansi. Era exatamente para o abismo que as legiões estavam levando o gadareno. Kutani a ri ku hala ka nkova a mademona ma teka a mugadara luyana. Porque essa é a ação dos demônios. Hikuva loko i ku tirha ka mademona. Ele quer levar a pessoa para o abismo. Ma lava ku teka munhu ma mu yisa hansi. O abismo eterno. A hansi ka ku kala ku nga heli. O abismo da desgraça. Ehansi ka vusweti. O abismo da derrota. Ehansi ka ku hluliwa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quem crê, diz amém. Amém. Ele veio nos buscar. Yena tila ta ideka. Ele veio ao nosso encontro. A tila ta hlangana na hina. Nós não podíamos sair de lá. Hina hi nga koti kusuka kwa hala. Não poderíamos ser libertos sozinhos. A hi nga koti ku va hi ti chusa ha sweswi. Escute a boa notícia. Yingisa mahungu lamanene. Yeshua, Yeshua, Jesus, Yesu atravessou o mar atsemakanye lwandle para nos libertar. a ku va ta hi chusa. E nessa noite, a usiku lebyi, Ele vai te libertar. yena ta ku chusa. Nessa noite, A usiku lebyi, Jesus vai tirar você das trevas. Yesu a ta ku susa ka munyama. Nessa noite, A usiku lebyi, Jesus vai quebrar as cadeias. a ta tshova makhotso. Nessa noite, A usiku lebyi, Jesus vai te dar vida abundante. Yesu a ta ku nyika vutomi ra ku tala. Ele te dará paz. a ta ku nyika kurhula. Ele vai tirar você da morte. a ta ku susa ka rifo. E a melhor notícia é: A mahungu lamanene hi você lawa. não será levado para o abismo. Wena u nga ta yisiwa Você ka não khele. será levado para o Wena u abismo. nga ta yisiwa ka khele. Diga amém. Porque é isso que Jesus veio fazer Hikusa hi leswi Yesu a nga ta a ta endla com swona. cada um de nós. Eka mun'wana ka hina. Ele veio nos tirar A tila ta hi susa. das garras, Eka min'wana. das legiões Eka mabandla. que quer nos levar para o abismo, Lawa ma la ku hisa ka khele. que quer destruir a nossa A alma, ma la ku hohlota a hika la hina. destruir a nossa Ma geração. hohlota a tinguva ta hina. Jesus atravessou o mar Yesu a tsemakanya lwandle. e veio nos libertar. Ava a ta hi chusa. Se o Filho vos libertar, A loko n'wana a mi chusa, verdadeiramente kunenenene sereis livres. mi chusekile. Diga amém. Amen.
O Filho de Deus a n'wana wa Xikwembu veio nos libertar. a tile a ta hi tshunsa. Porém, tem uma condição. Kutani ku ni matshamelo yo karhi. Eu preciso crer. Ni vilela ku pfumela. Eu preciso crer. Ni vilela ku pfumela. Eu preciso ter uma atitude Ni vilela ku veni a maendlelo de adorar Jesus. ya ku va nyika lisima Yesu. Porque com certeza, Hikuva ha tshemba nessa região dos Gadarenos, eka banga leri lava Gadara já existia notícia. a ku ni mahungu. Escute uma coisa. Yingisa xa n'wanchumu. A notícia já estava espalhada. A mahungu se a ma famba-famba. Lá em Israel, Ku hala Israele. tem um homem Ku ni wanuna que diz ser o Filho de Deus. loyi a tichaka a n'wana wa Xikwembu. E ele está libertando os cativos. Kutani yena a tshunsa a va bohiwa. Ele está libertando os oprimidos. A tshunsa lava kavanyetiwaka. Os cegos estão enxergando. A lava ku fa mahlo va tlhela va Surdos vona. estão ouvindo. Lava ku fa tingevi va tlhela va yingisa. Paralíticos estão andando. A swikhwanyana swi tlhela swi famba. Mortos estão sendo A ressuscitados. vafi va tlhela va pfuka. E pessoas possessas de demônios estão sendo A libertas. vanhu lava khomiweke hi mademona va tshunxeka. Essa notícia A mahungu lawa já tinha espalhado naquela região. se a ma fikile eka muganga luwana. Por isso, quando o gadareno Hikwalaho loko Mugadara estava no alto do monte, ali ku hala a makun'wini ya ntshava e por alguns segundos hi masegundu yo karhi ele teve um entendimento próprio. a veni ku twisisa ka yena, Ele teve domínio da sua mente. a veni ku va a kota ku tikhoma ka miehleketo ya yena. Quando chegou a notícia A loko ku fikile mahungu de que estava chegando um barco leswaku a byatsu a li fika, e Jesus estava ali, Yesu a ri ku hala o Filho de Deus, a n'wana wa Xikwembu. a Bíblia diz, versículo 6: A Bíblia ra vula ka vesi ya e 6. quando ele viu Jesus ao longe, A loko a vonile Yesu hi le correu a tsutsuma e adorou. a n'wi khisamela. Nesta noite, A vusiku lebyi você precisa wena u vilela ver Jesus, a ku vona Yesu, correr u tsutsuma e adorar Jesus. u va u gandzela Yesu. Quando ele viu Jesus, A loko a vonile Yesu foram alguns segundos, i ve a masegundu yo karhi, não foram dias, a nga veka ka masiku, foi um momento só. i ve nkarhinyana Ele correu yena a tsutsuma para adorar a Jesus, ku va ya gandzela e Yesu. aquilo gerou a libertação dele. Leswi tisa ntshunxeko ka yena. Nesta noite eu quero convidar você A vusiku leli lawa ku ku rhamba que quer ser livre, wena u lavaka ku tshunxeka, corra para o altar u tsutsuma u ta a xiluvelweni para adorar Jesus. a ku va u ta gandzela Yesu. Sai do seu lugar e venha. Suka eka ndhawu ya wena tana leno. Você que quer ser livre hoje, Wena u lavaka ku tshunxiwa namuntlha, você que está vendo Jesus ao longe, wena u vonaka Yesu hi le kule. venha correndo, Tsutsuma, venha correndo, tsutsuma, venha correndo tsutsuma para adorar Jesus, a ku va u ta gandzela Yesu, porque Ele vai te libertar, hikuva yena ta ku tshunxa, Ele vai quebrar as cadeias, a ta tshova makhotso, Ele vai te dar visão, a ta ku nyika mvono, Ele vai te curar. a ta ku hanyisa. E nesta noite, Ha vusiku lebyi você será livre, wena u ta tshunxeka e também a sua família. ni ndyangu wa wena. Mas antes da libertação, Kambe ndzhawu ka a loko tshunxeka ku nge si na endleka, o gadareno adorou a Jesus. Mugadara a gandzelile Yesu. E nós vamos adorar Jesus Hina hi ta gandzela Yesu com essa canção. hi muyimbu lowu. Erga os seus braços para adorar Jesus. Pedimos para as pessoas que estão aqui à frente irem buscar as bolsas e virem com elas para aqui. Quem deixou bolsa vai levar e venha com ela aqui. Aluanga se a pasta lá e na ala ka banco vai bater com o na lona lá.
Adore, adore. Adore a Jesus, cante. Cante essa canção. A Bíblia diz que quando o gadareno viu Jesus, ele correu e adorou. Adoração é você reconhecer que Jesus é o Senhor. Erga suas mãos para os céus. Toda a igreja. E diga assim: eu declaro que Jesus é o Senhor dos senhores. A Ele eu dou o meu louvor e a minha adoração para ser livre de toda opressão, de todo mal que tem atormentado a minha vida e também a minha família por gerações. Eu reconheço que Jesus é o Senhor e Ele atravessou o mar para me libertar. Por isso eu dou a Ele a minha adoração de todo o meu coração. Eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Comece a adorar Jesus agora com as suas palavras. Deixa Deus ouvir sua voz. É importante que você escute você orando nesta noite. Mais alto, mais alto. Mais alto a sua oração. Jesus já atravessou o mar. Jesus já atravessou o mar. Ele já chegou aqui na nossa terra. Ele já chegou. Ele está aqui e vai te libertar e vai te curar. Ele está aqui. Não há poder maior do que Jesus. Não há poder maior do que Jesus. E Ele chegou aqui nesta noite. Ele vai te libertar das cadeias. Ele vai te libertar das opressões. Ele vai te libertar do medo, das doenças. Vai te libertar da morte. Você não vai para o abismo. Você não será levado para o abismo. Porque Jesus
Jesus veio te dar vida. Ele veio te dar vida. Por isso adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Oh.